Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Márcio Stal Schmidt, diretor de operações da Like Brasil, mais uma vez em um dos nossos podcasts, seguidos de uma entrevista, algo muito descontraído. Hoje, com uma dupla, um casal que vem fazer parte da nossa ação de marketing de relacionamento, do marketing de multinível, passando a experiência, mas mais do que a experiência, a vivência de tudo aquilo que eles estão fazendo no marketing de relacionamento e a ação de empreendedorismo. Eu gosto muito de falar que na liderança de ação, que é o tema do nosso negócio, é o tema da nossa entrevista, hoje temos Cibele Caldeira, Antônio Ribeiro, dois grandes top líderes que fazem uma dupla e, mais do que isso, trazem a vivência para todos vocês a partir de agora. Seja bem-vinda, Cibele, seja bem-vindo, Antônio. Que Deus abençoe a vida de vocês, a da família, e que possamos ter um fruto muito grande de tudo isso que vocês estão trazendo conosco a partir de agora. Amém. Obrigada, Márcio. Um prazer a gente estar aqui hoje. Quero poder, né, contribuir um pouquinho, falar um pouquinho sobre a nossa vida, sobre o que a gente tem feito e o que a gente faz que tem feito a diferença na vida das pessoas. Maravilha. É sempre muito bacana, né, sempre quando a gente, tá na Like, a gente sempre se sente bem em casa, né. É um casamento que deu muito certo. Casamento que deu muito certo. Quando você fala de casamento, Antônio, casal, 25 anos de casado, bodas de prata já, 3 filhos. É uma vida que a gente fala que foi construída debaixo do altar de Deus, né. A gente não fala que foi somente em cima, porque o altar do Senhor a gente sempre coloca ele acima de tudo, mas sempre ali consagrando toda a nossa família ao altar, sempre apresentando tudo que a gente vai fazer, e um dos propósitos é a gente estar aqui na Like Brasil. Que bom. Cibele, eu sei que você tem uma carreira de sucesso e esse sucesso está chegando também aqui na Like. E eu sei que em 16 anos de vendas direta, principalmente ligado a maior parte do tempo com um público feminino, eu sei que traz um propósito. Propósito, Cibele, dentro do marketing de relacionamento, tudo isso que vocês fazem. Eu sei que não é só o dinheiro, eu sei que não é só o produto. O que é que motiva vocês, principalmente você, como líder feminino, a estar num negócio de relacionamento com pessoas? Márcio, eu falo que eu venho de uma carreira, né, totalmente diferente. Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada, muito caseira, né? A minha vida era ali com a minha família, era em casa, para a igreja e tudo. Mas quando eu encontrei nesse modelo de negócios, que quando eu comecei a fazer, eu vim até assim, eu pensei assim, eu conheço, eu tenho muitas mulheres na minha família, tenho as minhas primas, eu vou ter ter uma família grande para eu poder vender os produtos. Só que aí eu me encontrei nesse modelo de negócios porque eu fui me descobrindo. Até no começo, as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Sibeli, você não vai dar para isso não. Você é muito fechada, você não conhece ninguém, ou falava assim: às vezes tudo que você começa, você termina, você para no meio do caminho. Então, o que que eu me encontrei nesse modelo? O meu propósito foi realmente de levar mudança de vida para as pessoas. Hoje eu falo que eu tenho inúmeras histórias de mulheres, né, que eu ajudei a estar ali transformando, mudando um pouquinho a vida de cada uma delas com esse modelo de negócio. Então, conhecendo ali a fundo, às vezes, a história de cada uma, né, vendo qual que era a necessidade de cada uma. Eu sempre trabalhei nisso para me encontrar com essas mulheres e para poder contribuir com cada uma. Sibeli, quando você fala que as pessoas diziam que você não vai dar para esse negócio, eu sei que de formação você é arquiteta, né? O Antônio na parte de elétrica, né, Antônio? Parte de engenharia, parte de obras, né, parte de Aham. construção civil. E só pegando o gancho que a Sibeli estava falando, é muito interessante até você hoje que pensa em empreender e fala: eu sou muito tímida". Quem conhece a Cibele fora do mercado, fora das gravações, fora da liderança dela,
é uma pessoa que quase, Márcio, você não escuta a voz dela dentro de casa, você não escuta a voz dela nos ambientes, é uma pessoa muito tímida, muito calada, mas que se transforma e se transformou com esse tipo de negócio, né? Exatamente. A Cibele, ela é uma transformação por trás dos resultados, é isso, Antônio? Eu falo assim, ela é muito motivada por estar ajudando pessoas, por conviver. Quando se fala de marketing de relacionamento, ela se encaixa totalmente. Ela se relaciona com cada pessoa, cada pessoa que ela conhece, cada pessoa que ela apresenta uma oportunidade, que ela mostra, ela não só procura mostrar o que ela tem, mas ela procura conhecer o que a pessoa tem. Qual os obstáculos, quais as dificuldades, aquilo que é a trava da pessoa. Porque muitas pessoas, Márcio, não só nesse meio e nesse mercado, elas têm aquela crença limitante. É uma crença limitante. Eu já falei sobre isso outras vezes. A pessoa vem com uma crença limitante. Eu não posso, eu não consigo, eu vim de uma família pobre, eu não tenho estudo, isso não é para mim. E são crenças limitantes, até impostas pela própria família. Muitas vezes a sociedade coloca isso também, né? E quem é a Cibele por trás dos resultados? A Cibele mulher, a Cibele esposa, a Cibele líder. Como é você no seu dia a dia com as pessoas? E eu sei que dentro da rede que vocês constroem, que estão construindo e que já traz há mais de 16 anos, né? Não, ela não é formada só por mulheres, né? Mas como que é o resultado que vocês buscam constantemente para isso, Cibele? Ô, Márcio, eu sou o tipo de pessoa assim que aonde eu estou, eu me dedico 100%. Então, eu tenho ali a minha família, os meus filhos, o meu dia a dia, eu estou junto com a minha família, eu estou junto com os meus filhos, mas ao mesmo tempo eu estou ali me dedicando a conversar. Eu não tenho horas. Eu falo assim, ah, você só trabalha até tal horas? Não. Né? Às vezes tem aquelas pessoas da minha equipe que vão me procurar, mas elas só podem falar 10, 11 horas da noite, porque às vezes elas também têm outro trabalho. Claro. Então, eu sou aquela pessoa que eu estou ali justamente para estar junto, para estar buscando ali o que que a pessoa precisa, identificar qual que é a dificuldade de cada um e aonde eu posso atuar, onde eu posso ajudar ela a desenvolver, né? Então, eu falo que assim, os meus resultados vêm de encontrar ali aonde que cada pessoa pode ser melhor. E ali eu vou desenvolvendo cada uma. Eu falo isso muito com a minha equipe. Eu não sou daquela pessoa que eu fico buscando, ah, vamos buscar a pessoa porque ela já é um líder grande, porque já é aquilo. Não. Eu gosto de fazer, trabalhar a minha equipe e ali fazer nascer os novos líderes. Bom, muito bom isso. O que você está me dizendo é que vocês constroem a liderança, vocês que constroem a sua equipe. Exatamente. Eu gosto, esse é o meu, eu falo que para mim é o que mais me faz bem. É eu ajudar a transformar ali aquela pessoa, ela se realizar. Até muitas vezes, nós usamos muito, às vezes a gente recebe lá um PIN, uma condecoração pelo trabalho, e a gente usa aquele espaço e aquele tempo muito para falar sobre isso, que é uma satisfação muito maior quando uma pessoa fala assim, eu não conseguia pagar minha conta de luz em dia, e hoje eu consigo. Eu não conseguia ir no supermercado e fazer uma compra boa sem tirar as coisas do carrinho. Isso nos motiva muito mais do que colocar um líder para receber um PIN. Porque quando você mexe com rede de relacionamento, querendo ou não, você se envolve com as histórias. E o que a Sibeli falou no começo é isso. A gente carrega nessa trajetória nossa muitas vidas transformadas, em todas as Tem áreas. histórias de casamento, né, que chegou a pessoa na minha equipe e ela não estava bem com o marido, e a gente foi começando a trabalhar com ela e tudo. Teve um dia, uma história que eu não esqueço. Ela estava muito desmotivada, ela já não se cuidava mais e tudo. E aí, depois que eu fui saber que o marido contando pra gente que o casamento já não estava tão bom. E num belo dia, ela chega na minha reunião, que era onde eu dava treinamento para minha equipe, ela chega toda transformada, cabelo maravilhoso, uma roupa linda, ela se arrumou toda, entrou ali, ela parou a nossa reunião nesse dia. E aí, depois disso, o esposo dela veio contar, falou, "Ó, eu quero agradecer pelo esse trabalho que você está fazendo aqui,
porque está tendo resultado dentro da minha casa, está restaurando o meu casamento. Então, a gente vive isso, né? De conhecer a história de cada um e ali a gente está trazendo, ajudando a trazer essas mudanças. Isso aí para a gente faz muita diferença. Quando você fala de ajudar as pessoas a fazer a transformação de vida deles, ou dela, ou dele, eu sei que nem tudo sempre é flores, né? Um casal, muitas vezes, o trabalho, vocês têm que estar junto, quando você tem que estar também junto com a família. Mas e no dia a dia, lá atrás, quando vocês iniciaram a vida de vocês juntos, tiveram dificuldades? Ou sempre foi tudo bonitinho, esse casal maravilhoso que está aqui hoje, né? Conta pra gente como é que foi há 20 e poucos anos, quando vocês começaram, que tinha filho pequeno, nesses 16 anos de multinível, né? Eu sei que vocês tinham criança pequena. A família sempre esteve presente? A família é a base de tudo para vocês? Então, Ela gosta que eu falo porque nós passamos por muitas dificuldades, né? Nosso primeiro ano de casamento foi muita luta. Nós estamos 27 anos juntos, 25 casados. E nosso primeiro ano, assim, eu ainda não entendia bem esse fator casamento, essa renúncia que você tem que apresentar todos os dias. É todos os dias. É você renunciar a muitas coisas e aprender também que tem o tempo da outra pessoa renunciar. Então, quando nós casamos, nós passamos por muitas dificuldades, estávamos a ponto de separar. Foi quando eu fui buscar em Deus resposta, porque não tinha outro lugar, não tinha mais portas para bater. E nesse tempo eu acabei descobrindo que tinha solução para tudo, que a solução era estar buscando em Deus, estar buscando ali a resposta em tudo aquilo que as promessas dele podiam se cumprir. E eu fui transformando a minha vida, fui transformando os meus caminhos, e através do meu testemunho, da minha transformação, ela também foi buscar, né, essa resposta no mesmo Deus, na mesma fé, e a gente foi alongando os nossos dias na presença dele, ele foi edificando a nossa casa, ele foi transformando o nosso casamento, e assim, é a base de tudo nosso. Nossos filhos foram crescendo também, né? eh, Dentro, né, da presença de Deus, buscando sempre, e fomos construindo. Não foi fácil. Cibele sempre é uma pessoa que ela gosta de buscar algo novo o tempo todo, tempo todo, o tempo todo. Eu brinco muito que assim, ela vai para o céu, mas eu também não vou ficar atrás, não. Porque vou te dar um exemplo simples. Nesses 25 anos de casado, nós já moramos em 14 lugares diferentes. Meio nômade. Porque a Cibele, ela sempre buscou algo. Ela sempre procura melhorar, ela sempre procura inovar, ela sempre procura novos desafios. E eu topo tudo, cara. Eu sou parceiro. Ela vira para mim, vamos fazer, vamos fazer. não, e assim, e a gente assim, igual, por exemplo, quando eu vou trabalhar, às vezes eu vou ter um evento, tem alguma coisa para fazer, então desde quando os meninos eram pequenininhos, né, ele ia junto, às vezes eu deixava ele com os meninos no hotel e eu ia pro evento. Aí eu ia fazer, e sempre, a gente sempre caminhando junto desse jeito. Nós nunca Muito. abrimos mão, Márcio, desse contato com a família. Nunca. Nossos filhos, quando a Cibele começou nesse mercado do marketing multinível, do marketing de relacionamento, foi em venda direta, ela estava com um filho de 3 anos, um de 4 e um de 6. Três crianças pequenas. E ela falou assim: não, eu quero. Eu falei, vamos embora. Nós nunca deixamos nossos filhos com ninguém. Ninguém nunca criou nossos filhos. Vocês nunca abriram mão da família por causa do negócio? Eu falo o seguinte: propósito é propósito. Desde quando ela engravidou, eu dormia com a mão na barriga dela, contava história para meus filhos, eu vi todos nascer, curei todos os umbigos, curativos de umbigo, primeiro banho, todos eles foi eu que dei, primeiro dia de aula. Então não ia ser agora que eu ia largá-los para trás.
Então, A gente quando sempre, a gente sempre teve essa visão, né, de que mesmo que eu vou trabalhar, que a gente vai fazer as coisas, mas a gente tem que estar nesse sempre tempo para mim. participou, viajava para ela, ah, vamos fazer reunião na cidade tal. Alugava um hotel, levava os meninos, ela ia fazer a reunião, a gente saía, almoçar, jantar, sempre juntos. E crescemos no marketing multinível, porque se eles não participassem daquilo tudo, não fazia sentido. Qual o sentido de eu estar fazendo dinheiro, de eu estar fazendo uma carreira, de eu estar. A própria Bíblia fala muito isso, né? O manual que a gente segue. Ele fala muito isso. Aquele que não cuida dos seus é pior do que um credo, é pior do que o do mundo. Então, assim, o que, que adiantava eu estar cuidando das pessoas lá fora e largar os meus filhos? Não participar do crescimento deles, eles não conviverem conosco. Eu, E outra coisa, eu tenho histórias e histórias dos meus filhos e viagens que a gente fez para ela trabalhar e a gente fez um monte de coisa legal junto. Sibeli, quando a gente fala que vocês tinham uma família junto, né? Qual foi o motivo? Qual foi a chave da virada para você deixar o que você tinha, né? Independe da sua profissão, que fez você optar pelo marketing de relacionamento? O que levou você, e por tabela trouxe o Antônio, né, a cuidar de pessoas, foi só pelo dinheiro? Foi só pelo PIN? Foi só pelo status? Ou tinha algo além de tudo isso que você pode dar como referência para aquela pessoa que hoje está iniciando ou aquela que não iniciou ainda no negócio se espelhar em você? Qual foi o porquê você está no marketing de relacionamento? Márcio, eu lembro direitinho, na primeira reunião que eu fui assistir, de que era um treinamento dessa empresa que eu entrei na primeira vez. E aí eu vi aquelas mulheres lá naquela sala e tudo, e eu achava que era simplesmente vender produto. Eu ainda não tinha noção do que era isso, né? O que era construir uma carreira. E aí, quando eu vi lá, né, as mulheres ali tendo seus resultados, que estavam ali alcançando seus títulos e tudo, mas elas estavam mudando a vida delas através da oportunidade que elas estavam tendo, foi aonde que começou a abrir minha visão. Então, eu comecei a ver o quê? Eu falei assim, olha, isso aqui não é simplesmente vender produto. A gente pode construir aqui uma vida, uma carreira, Propósito, né? qualidade de vida, é o propósito mesmo. E isso começou a mexer comigo, porque mesmo eu achando, eu lembro que nesse dia eu sentei lá na última cadeira, lá no fundo, quietinha lá atrás, e eu vi aquelas mulheres felizes, sendo reconhecidas e tudo, falando do que elas estavam podendo proporcionar dentro da casa delas. E aí eu comecei a ver que isso aí poderia acontecer na minha vida. Foi quando começou a abrir a minha visão. Eu falei, gente, isso aqui realmente vai além daquilo que eu estava esperando. Você fez uma reprogramação mental. Exatamente. E aí foi quando eu falei assim, ó, eu quero isso aqui para minha vida, para minha família. Porque enquanto os meus filhos estavam na escola, era a hora que eu estava podendo trabalhar. Então eu falei assim, eu consigo conciliar o horário, né? Eu não, aí eu via lá que tinham aquelas pessoas mais simples, mas que estavam chegando em uns níveis que elas estavam sonhando chegar naquele nível e elas estavam mudando de vida ali. Então eu comecei a ver, eu falei, gente, isso aqui não é simplesmente uma venda de produto, mas pode ser uma carreira para as mulheres, né? Até então eram muitas mulheres nessa empresa. E aí foi quando eu comecei a crescer e desenvolver. Então eu tive um resultado rápido, e aí as pessoas ainda chegavam e falavam, como você está conseguindo fazer isso? Porque a gente está aqui há mais de um ano e a gente ainda não conseguiu. E eu, uma pessoa muito tímida, fechada e conseguindo desenvolver. E aí, o que que eu aprendi? Eu falei, gente, se eu puder aprender o que elas estão ensinando ali, eu posso passar para frente. Então, a minha visão era essa, de mostrar para as pessoas que elas poderiam Duplicação, né? duplicar, exatamente. Mas quando você fala que você enxergaria a mudança em cima daquilo que as pessoas estavam fazendo, você também foi buscar ferramentas. Quais foram as ferramentas que você buscou? Foi livro, foi treinamento, foi assistir palestra? O que fez você se tornar a top líder hoje? Posso só dar uma parte antes disso? É. Eu gosto muito de falar sobre isso. A Cibele, ela não entra em nada que ela não conheça a fundo. Nada, nada, nada. Para a Cibele hoje estar na Like, ela teve que ler o rótulo de cada produto, para que serve, onde que é aplicado, do dia que ela tomou a decisão, tá? Nós tomamos a decisão, vamos para a Like,
ela foi em todos os treinamentos, todos, do Estrelas, como é que ele, Daniel, Eu Da gosto, Kelly, do Pablo. todos, todos. todos os treinamentos que teve na empresa, até hoje, ela participou de todos. Se ela não assistiu ali ao vivo, na hora, ela assistiu a gravação, porque às vezes coincide de dois no mesmo horário. Mas ela não perde, ela se capacita ao extremo. Eu nunca vi uma pessoa, ela já conhece a vida do presidente, a carreira do presidente, o que que ele fez, porque ela não coloca o pé dela nem o nome dela aonde ela não sabe o chão, né? Sibeli, você fala que isso daí ajudou a estruturar, e independe de ser na Like ou em outra empresa que vocês já possam ter feito no passado, né? Porque eu falo assim, o sucesso de hoje, ele é fruto de uma construção do que vocês já tiveram. Mas pensa, aquela pessoa que está iniciando agora, é como se eu só tenho R$ 100 e tenho 1 hora e meia de disponibilidade de tempo hoje. O que que eu vou fazer, Sibeli? Como é que eu faço para desenvolver esse negócio e fazer a prosperidade? Eu falo que uma coisa maravilhosa que é no nosso negócio é que você nunca está sozinho. A pessoa só faz sozinha se ela quiser. E eu sempre falo isso com a minha equipe. Eu falo, olha, se você quiser fazer sozinho, você pode até chegar lá, mas vai demorar um pouco mais. Então, o que que eu aprendi lá atrás? A ensinar. Se eu puder aprender, você está disposto? Se eu puder te ensinar, você está disposto a aprender? Então, é o que eu sempre passo para cada pessoa que chega ali no meu time. Olha, eu vou te ajudar, nós vamos começar com os primeiros passos para você desenvolver o seu negócio, né? A gente fala a lista de nome, e ali eu vou começando a trabalhar com aquela pessoa. Eu vou ensinando ela a fazer o negócio dela. Então, não precisa dela começar, não tem dinheiro, não tem condição para começar. A gente começa com pouco, principalmente aqui na Like a gente consegue isso. Então, eu vou moldando aquela pessoa, ensinando os passos para ela, e ela consegue desenvolver o negócio. E se a pessoa tem o medo da rejeição? Como é que ela faz? Como é que ela vai driblar isso? Isso tudo, eu falo que tudo é treinamento, Márcio. A pessoa precisa aprender a conhecer o que ela está fazendo, a conhecer o negócio dela. Então, aquelas pessoas que eu falo que são as que mais me chamam, são aquelas conversas que eu converso todos os dias, eu falo muito isso. Eu falo, gente, todos que mais me chamam são os que mais estão desenvolvendo. Por quê? Porque estão junto com a gente, está buscando ali, né, a primeira dificuldade, receber um não, né, que a gente está super acostumado a receber o não, mas aquelas pessoas que não estão, que estão chegando agora, é importante estar junto com a gente, porque a gente tem experiência para passar. Eu vou até te dar um exemplo. Vindo para cá agora, para a gente ter esse bate-papo, essa troca de experiências, tinha um líder nosso, ele expôs, mas é por... Eu falei, deixa eu te explicar uma coisa, nós temos um país que ele é um continente, praticamente, com culturas diferentes, com gostos diferentes, com tempo diferente. Você não consegue, por exemplo, trabalhar com o pessoal de São Paulo com o mesmo tempo do Nordeste, com o mesmo tempo do Norte, com o mesmo tempo do Sul. São velocidades diferentes, gostos diferentes. Eu aprendi uma coisa que eu não sabia, que os árabes lá no Maranhão são, assim, top de Sim, vendas. sim. Top de vendas. Enquanto se você for para um estado diferente, se você chegar com, não, eu não gosto de. Então, assim, você tem que conhecer o dia a dia das pessoas. Essa 1 hora e meia que você colocou, ela, se você aprende a conhecer aquela pessoa, os pontos fortes e fracos dela, e você aprende a lidar com isso e fazer ela também lidar com isso, com os pontos fortes e fracos, essa pessoa com R$ 100 ela consegue duplicar, ela consegue iniciar o negócio, ela consegue fazer a duplicação de rede e de vendas, que é o mais importante. O importante, então, é começar com quem você já conhece. Márcio, eu diria que hoje, no dinamismo de tudo da rede social, você é aberto àquilo que te traz mais facilidades. Porque tem gente que tem mais facilidade, entendeu? De lidar com a internet, que Com o você não está no digital, dia né? a dia, no digital. E tem gente que tem facilidade. A Cibele, por exemplo, ela tem uma tática
para pessoas muito tímidas. Começa, né, Sibeli, com seu familiar, com seu vizinho, com a sua amiga. É ou não é? Você A passa gente, é igual eu falo, esses dias eu estava ajudando ali uma pessoa da fazendo minha um equipe, treinamento. e aí ela estava tendo muita dificuldade com a cidade dela. Ela falou assim: Sibeli, a minha cidade está passando por uma situação muito difícil, as pessoas estão todas sem dinheiro e eu não estou conseguindo ter resultado aqui. Então eu fui trabalhando com ela, eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos buscar pessoas então nas redes sociais, vamos buscar pessoas de outra cidade, já que agora você não está tendo resultado na sua cidade. Então, às vezes é uma coisa, é uma ideia que você dá para uma pessoa que muda a visão dela. Fala assim, nossa, Sibeli, que ideia maravilhosa que você teve, eu vou fazer isso. E aí ela começou a buscar pessoas nas redes sociais e já está conseguindo ter os seus primeiros contatos. Então, cada caso é um caso. A gente tem que conseguir ter a sensibilidade ali para poder trabalhar com cada um. Ô, Cibele, eu estou precisando ganhar dinheiro, só tenho R$ 100, tenho 1 hora e meia de disponibilidade por dia, mas eu não gosto de vender. Eu não sei vender. Esse negócio não é para mim. Dá para fazer multinível, marketing de relacionamento, se eu tiver essas objeções? Dá. Eu falo que marketing multinível não é só para vendedores, para quem já tem experiência, para quem já vende muito, né? A diferença que está aqui é justamente a gente poder também dar a oportunidade de conhecer outras pessoas e outras pessoas virem fazer o que você faz. Então, uma das coisas que eu sempre falo muito também, eu falo assim, olha, todas as vezes que você vender um produto, que você atender uma pessoa, sempre você pergunta para ela: você conhece alguém que gostaria de fazer o que eu faço? Alguém que está precisando de uma renda extra? Porque às vezes a pessoa, ela não tem aquele perfil de vender muito, de ter muito resultado nas vendas, mas ela começa também a trazer outras pessoas para vender os produtos. Ou seja, ali é mais uma forma de ganhos que ela tem. Indicação. Marketing multinível, fazendo as indicações. Então, é outro modelo que eu também sempre vou trabalhando ali, identificando dentro da minha equipe quem que eu posso ajudar ali a crescer. De repente a pessoa acha que ela não tem perfil. Eu conto muito a minha história. Às vezes a pessoa não tem perfil, ela não é uma vendedora, ela não tem, às vezes, um perfil de liderança, mas ela vai se descobrindo como aconteceu comigo, né? Então, não existe um modelo de pessoa ideal. A gente pode se moldar. Eu posso ser tímido, eu posso ser espontâneo, eu posso ser falante, eu posso ser introspectivo, eu tenho a condição de me tornar um grande líder ou até mesmo uma pessoa de transformar vida de pessoas? Graças Deixa eu a dar um Deus. exemplo agora, Márcio. Vem na minha mente isso que você está falando. Você faltou colocar um modelo de pessoa. A pessoa humilde que não tem a grana. Me veio um exemplo de uma grande líder que o sonho dela, sabe o que que era? Comprar uma melancia inteira. Lembra da história? É, Uma coisa simples, teve né? esse Uma caso. fruta. É, Ela queria comprar uma melancia inteira e não tinha condições. Ela morava numa comunidade, era pessoa simples, não tinha condições de comprar uma melancia inteira. Conta a história, Sibeli, bem resumida. na verdade, ela falava assim: olha, o primeiro bônus que eu recebi, eu vou poder comprar uma melancia inteira, que sempre foi meu sonho. E eu sempre tinha que fazer, quando eu ia comprar, fazer as compras, eu tinha que comprar só um pedacinho pequenininho para trazer para minha casa. Então foi quando ela foi e falou assim: hoje eu posso comprar uma melancia inteira Uhum. para minha casa. Então, assim, são pequenas histórias que São são, exemplos, né? são Você sabe onde que ela exemplos. chegou? Mais alto nível da empresa que ela estava, uma empresa internacional, da empresa Exatamente. internacional. Ela não chegou é, numa empresa que é conhecida mundialmente, né? E ela chegou nos grandes níveis da empresa e o sonho dela, de Ela uma sempre pessoa de contava essa comunidade. história Então, também. muitas vezes a pessoa fala assim, igual você falou, introspectiva, tímida, sem condições, fala, pô, e sem capital. Ela não tinha dinheiro para comprar uma melancia inteira. Uhum. Tá. É, é muito importante, quando a gente está buscando uma empresa, você ter o conhecimento do produto, né? O Antônio disse que a Cibele, para tomar a decisão de vocês virem para a Like, a Cibele foi ler rótulo por rótulo, saber tudo aquilo que nós tínhamos por trás, do produto. Mas, além de estar por trás do produto, as pessoas que estão por trás da empresa, qual a importância? Propósito. Muito importante. E Propósito. fez toda a diferença na primeira vez que a gente teve, né? Quando a gente veio conhecer, saber o que que era like, conhecer. Primeiro a gente veio conhecer a presidência da empresa,
né, o corporativo da empresa. E foi isso que mexeu muito com a gente, porque a gente viu, né, no presidente, no Jean Caldeira, a gente conheceu a sua esposa e os filhos nessa primeira vez que a gente esteve aqui, e o quanto que isso impactou a gente, porque a gente viu pessoas simples, mas pessoas ali muito sérias, verdadeiras, né? O propósito deles aqui dentro da empresa, e isso faz toda a diferença para a Contar gente. uma historinha bem rápida sobre isso, Márcio, aproveitando o gancho. Muitas pessoas falam, mas o porquê que você abandonou um título muito alto de triplo diamante, com bônus alto, e você saiu da empresa que você estava, você abriu mão disso tudo para a Like Brasil? E eu respondi da seguinte forma: não é só dinheiro, é propósito. Propósito. Nós estávamos passeando no Espírito Santo, tá? Fomos convidados, uma pessoa ligou, vocês estão no Espírito Santo? Poderia dar oportunidade de conhecer a Like, ver os produtos, saber. O dia que nós chegamos, nós conhecemos o Jean, família dele, esposa, filhos, e esse espaço, tá? Onde a Cibele se encontrou, que é um espaço onde que as mulheres podem sentar, conversar, dialogar, ter o espaço dela para elas produzirem, para elas poderem atender, isso fez a diferença da nossa mudança. Então, muitas pessoas questionaram: por que essa mudança? Por que vocês abriram mão de tanto propósito? Não tem dinheiro que paga propósito. Lógico que tem alguns filhos que não vai nada, depois ele vai cortar. Mas o dinheiro a gente só para distrair, Quando a né? gente fala de 50% propósito, que são gente boa do dinheiro. quando a gente fala de propósito, né, Antônio, Cibele, a Like tem um propósito que está definido. Isso está dentro de mim, está dentro do presidente. E quando eu me lembro, a primeira vez que vocês vieram, chegaram aqui num sábado, final de dia, já estava comecinho de noite, e nós viemos para cá para atender vocês, estávamos com um compromisso fora, e o importante é que vocês conheceram a nossa base, conheceram a base do nosso negócio. Mas atrelada a esta base, ter uma indústria junto com a empresa faz a diferença? Isso que a Like entrega faz diferença? Faz, né? A gente conheceu que as fábricas, a gente viu que é uma empresa que já tem uma história no mercado, né? É fábrica, ela fabrica os produtos. É diferente de você estar num local que é terceirizado os produtos. Então, a gente pode contar com uma empresa que vai poder atender muito mais a gente, atender muito mais as necessidades. Outra coisa que fez muita diferença, né? Quando eu falei com o presidente ali, né? Dei ali, sobre o parecer ali das coisas que eu os produtos que eu costumo, né, já costumava atender meus clientes, que as minhas consultoras, o pessoal da minha equipe já viviam, né, na área de cosméticos, a gente vem muito dessa área e tudo, e a empresa super aberta, né, Sibeli, vamos trazer essa novidade para a empresa, o que você trouxer, se a gente vê que vale a pena, nós vamos colocar. Então, assim, a empresa aberta, né, receptiva também a trazer aquilo que a gente tem pedido, que a gente tem falado, isso aí faz toda a diferença. Então, eu falo que hoje, você trabalhar, hoje eu prezo muito mais por uma empresa nacional do que uma empresa internacional. A gente trabalhar aqui, sabendo que a gente tem os produtos, né, que é uma empresa que está crescendo junto, isso faz toda a diferença. O fato de você, Márcio, poder ter esse acesso tanto ao presidente, ao corporativo, entendeu? Faz muito, muito, muito a diferença de quem está do outro lado da linha. Eu já conversei isso com você uma vez. Nós colocamos a nossa cara lá, todo dia, Isso. nosso rosto, e a gente leva para fora a imagem da empresa e a imagem do produto. E muitas vezes, se você não tem esse respaldo do produto e da empresa, você acaba levando a sua imagem, porque você acaba se queimando. Nós, quando viemos para cá, uma das coisas que muito estava tirando a nossa paz era isso. Era, porque nós vamos ter produtos para cuidados com a pele. Mas quando? Porque nós vamos trabalhar. Então não dá para você ficar cometendo erros repetitivos e falando para a sua rede, nós vamos ter isso, nós vamos estar aquilo, nós vamos colocar isso, nós vamos colocar aquilo em prática.
A E as equipe está coisas sempre recebendo da gente a informação, mas a gente não vai poder 10 usar. meses para você colocar um produto em prática. A gente sabe que existe uma logística, existe a Anvisa, mas até quando nós vamos ter que ficar dando desculpa para a rede? A rede, às vezes, ela quer o quê? Ó, você me trouxe para cá porque você falou que nós teríamos produtos para poder as mulheres trabalharem. Cuidados com pele, higiene pessoal, produtos de consumo pessoal, que é uma coisa que a Like faz um diferencial incrível. Os produtos do dia a dia são incríveis. Você tem um produto ozonizado para você usar na sua casa todo dia. Você fazer um consumo inteligente, isso faz a diferença, porque muitas vezes você fixa ali, eu tenho um produto que eu consigo vender, eu consigo vender. Tá, mas e o restante da sua rede que não vive só da venda? Ela quer trabalhar ali o familiar, o dia a dia, as pessoas em volta, um consumo inteligente. Você não ter produto para atender as pessoas, sendo que você falou, ó, nós vamos ter isso tudo. Então, é complicado. Ter a indústria junto, ter o Grupo Caldeira, foi um diferencial para a gente estar na live hoje. Sibeli, dentro do desenvolvimento de rede, né? Aí é uma dica, você como líder, como top líder, o Antônio, como o maestro de tudo aquilo que você faz no dia a dia, existe uma época do ano onde é melhor para se trabalhar? São datas sazonais que a gente tem? Ou todo dia é o dia de fazer a diferença na vida da pessoa? Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu falo que primeiro a gente tem que ser. Hoje eu coloquei isso lá no meu grupo hoje para os consultores, para a minha equipe. Primeiro a gente tem que sempre trabalhar o quilômetro extra todos os dias, principalmente quando você começa um negócio. A gente tem que fazer o algo mais, principalmente no início ali, que é onde você vai começar a gerar os resultados. Mas eu sempre gosto muito do segundo semestre. Eu acho que o segundo semestre do ano é onde que as pessoas já estão voltadas. Como que vai ser o meu final de ano? Como que eu quero que seja o meu Natal esse ano? Eu quero que seja do mesmo jeito do ano passado? Eu quero que seja melhor? Então, eu percebo muito assim que no primeiro semestre as pessoas ainda estão ali caminhando, aquela coisa toda. Deu o meio do ano, a pessoa já quer o resultado para o final do ano dela. Eu gosto muito, a gente sente muito esses resultados, eles virem muito mais fortes a partir do segundo semestre. E eu já tenho trabalhado isso muito com a minha equipe, que é fazer a diferença a partir de agora e pegar, porque a gente tem as melhores datas do ano. A gente tem agora, né? Eu falo que a gente sempre trabalha as datas específicas, Dia das Mães, né? Dia dos Pais, Dia dos Namorados, que são datas que fazem muita diferença para a gente nas vendas. Mas agora, quem caminha agora, que pega firme, que a gente está em agosto, a gente tem 6 meses aí para a gente fazer a diferença, tem até dezembro, para cada um, mesmo quem está começando agora, tem condição de chegar no final do ano como um diamante. A gente tem que ver isso. Então, quer dizer, cada um desenvolvendo e a gente tem condição para realmente encontrar grandes resultados aqui. Então, eu gosto muito do segundo semestre, que é onde vem muita diferença. Eu, Na tra estratégia, o segundo semestre é eu, importante, Antônio? eu trabalho muito com números, Márcio. Eu sou a parte racional do negócio ali, dos gráficos, e é o seguinte: nós trabalhamos dentro de um país que você tem que saber a característica do povo. Então, por exemplo, início do ano você tem todos os IPs, né? PVA, aquilo que você tem que pagar no início do ano, vem férias, nós temos um país de feriados de carnaval, e as pessoas vêm com gastos. E você vai, o primeiro semestre, a pessoa que fez o planejamento, 2025, eu quero fechar o ano dessa forma. Só que ela vem empurrando, a hora que ela chega a agosto, o gráfico mostra isso. Eu tenho planilhas que mostram isso. A hora que chega agosto, a pessoa fala assim: opa, se eu não começar agora, eu não consigo bater a minha meta, eu não consigo fechar o meu objetivo. Então, assim, eu falo até, por exemplo, vou dar o exemplo do nosso último ano. Nós tivemos uma graduação agosto, com 30 dias diamante, 60 dias duplo, triplo, 200 mil em compra, que seria aqui na Like 400 mil. Dezembro, 400 mil. Novembro, 400 mil. Então, assim,
Você vê que é uma crescente muito grande, porque quando você começa a mostrar para as pessoas que existe sim como fazer, mostra para elas de como fazer, existe que dá para fazer, como que se faz, e você pega na mão daquela pessoa e você caminha com ela o primeiro quilômetro, ela aprendeu a andar sozinha igual uma criança, você dá a mão no início, mas ela aprendeu a andar sozinha, você vai soltando a mão até ela estar correndo. Então, essa trajetória, os gráficos mostram. Você chega em dezembro batendo a meta. É você querer e trabalhar. A gente sabe que liderança não é PIN e não é cargo, ela é ação. Se o telespectador que está nos vendo agora tivesse que levar uma mensagem, eu sei que ainda a gente vai dar outras, mas se ele tivesse que levar uma mensagem sobre isso que ele tem que fazer de agora, de agosto até dezembro, para ter um Natal, um Ano Novo melhor, o que ele deve fazer? Posso falar uma coisa que aconteceu comigo na madrugada? A sua pergunta veio. Só a resposta que já me foi dada de madrugada. A primeira coisa é o seguinte, Marco. A dúvida, ela paralisa. A dúvida paralisa. Quando você tem dúvida, eu consigo, eu posso, eu chego, a dúvida paralisa. Mas e se não der certo? Mas e se der certo? A dúvida paralisa. Isso é em todas as áreas da sua vida. A própria palavra de Deus, a próprio manual diz, né? Se você é sim, sim, não, não, passou disso. Agir é ação. Porque é o seguinte, a pessoa fica, mas eu não sei, e se eu for e não der certo? Se eu começar e eu não conseguir? Você não vai chegar em lugar nenhum. E se você está em outra empresa e fala assim, mas eu estou querendo ir para a Like, mas eu estou na dúvida, meu amigo, você não vai ter resultado nem aonde você está e nem vindo para a Like. Porque se você já está pensando em vir, é porque aí não está legal, você não tem os produtos que você está precisando, você não tem o plano que você precisa. E se você está na dúvida de vir, mas então não vem, porque vem com força, vem com fé, vem forte, porque vai acontecer. Ninguém muda, né, para uma empresa que tem indústria, que tem a história que o Grupo Caldeira tem, e pensa que não vai ter resultado. É só o início. Só o início, Márcio. E principalmente, né, o que eu falo, a pessoa que acha que, isso aqui não é para mim, não estou no momento ideal, né? Se eu tivesse esperado, o momento ideal para eu fazer as coisas, eu não estaria aqui hoje. Porque o seu momento ideal não era com 3 filhos pequenos. Não era, exatamente. Eu queria algo mais, eu queria buscar algo mais. Então, se eu não tentar, eu não sei se aquilo é para mim. Então, primeira coisa, não existe momento ideal, não existe hora perfeita, é a gente que tem que fazer. E a gente precisa ter essa atitude para que a gente possa falar assim, olha, eu fiz e realmente estou aqui hoje, valeu a pena. A hora é o agora. Tá. A hora é o agora com aquilo que você tem de ferramenta nas suas mãos e no correr da caminhada a gente vai se capacitando. Então, uma outra dica. Dentro de tudo o que você faz hoje, com a rede, com as mulheres, com os meninos que também fazem parte, né, mas eu sei que você está se engajando no Estrelas, que é a nossa ação feminina dentro da Like, para mostrar a potência e o trabalho das mulheres dentro desse negócio. Como mulher, Cibele, qual é a ação para já? Eu vou mudar, eu vou transformar, mas eu tenho dentro de casa, eu tenho meu filho pequeno, eu tenho um marido que às vezes não é muito favorável. Qual é a dica? Vai fazer mesmo assim ou eu corro o risco de ficar ali acomodado e não ter a mudança de vida? Uma coisa que eu falo sempre às vezes, por a gente, às vezes, estar trabalhando em casa, a gente fazer o nosso horário, né? Eu hoje eu trabalho muito dentro de casa para desenvolver o meu negócio, estou no computador o tempo todo, estou no celular ali o tempo todo. E às vezes as mulheres têm essa dificuldade dentro de casa, pensando assim: mas o meu marido não me apoia, ele acha que eu não estou fazendo nada, né? Acha que eu estou aqui o tempo todo.
Então, eu sempre ensinava ali a minha equipe, falava assim: olha, anota, faz um plano seu um plano semanal, prega na sua agenda, na sua geladeira, onde todo mundo, seu esposo vai ver, os seus filhos vão ver, e ali você coloca os seus horários. Olha, esse horário vou atender pessoas, esse horário vai ser o horário que eu vou. Se a pessoa vai para uma academia, olha, o dia de fazer compra, anota ali seu dia de fazer compra. Mas para quê? Para sua família ver que você tem os horários de você fazer as coisas de casa, os horários que você tem para sua família e os horários que você tem para trabalhar. E aí isso passa a fazer um sentido muito maior, porque a sua família começa a ver que você está ali naquele momento, mas que você está trabalhando também, né. Então a gente precisa disso, porque senão às vezes a mulher que fica naquele acha que tá a família acha que ela está ociosa, que ela pode fazer tudo, né, "Ah, vai para resolver tal coisa", sendo que às vezes ela está ali para trabalhar. Então ela tem que mostrar isso e a família ver. E como que a gente mostra isso? Também com resultados, né? Porque eu tenho que fazer as coisas para mim, mas eu quero buscar os resultados acontecerem, né? A minha família vê que o meu negócio está dando certo, então é comprometimento. Nesse comprometimento, eu conheço história de mulheres que trouxeram resultado dentro do marketing de relacionamento e muitas vezes o marido acaba não reconhecendo, mesmo ela trazendo o dinheiro para dentro de casa, né? Porque a mulher ela é multitarefa, ela é multifunção. Como ela tem que tratar, às vezes, ela mentalmente ou ela emocionalmente, se o marido ou o companheiro ou a família não apoia e ela quer fazer essa transformação de vida? Qual é a sua dica para que ela vá adiante transformar a vida dela e de outras pessoas? Eu falo que uma oração que eu sempre falo com Deus, que eu sempre peço é sabedoria. Primeiro, para que tudo dê certo na nossa vida, a gente também tem que ser uma mulher sábia, né? Então, buscar sabedoria, não entrar em conflito, não adianta a gente bater de frente. Então, é saber você contornar ali o tempo que você tem, como que você vai agir com seu esposo, com a sua família, e sempre os resultados eles vão mostrar. Sabe, se você está fazendo algo que está fazendo a diferença, querendo ou não, o seu esposo, a pessoa na sua casa vai começar a ver. Então, é ter sabedoria para a gente conciliar horários, para a gente ver como que pode fazer, né? Às vezes, com 1 hora por dia, uma pessoa tem resultado muito melhor do que quando aquela pessoa que tem o dia inteiro todo livre para fazer as coisas, ela fala assim, ah, eu tenho tempo para fazer, e aí com isso ela deixa o dia dela passar em branco. Então, seja sábia, tenha sabedoria para você poder encontrar ali um tempo na sua casa, sua família te ver como referência também. Antônio, se dentro desse planejamento que você ajuda no trabalho da Cibele, né, eu falo assim, você é o back-office da Cibele. Qual é a sua dica de ouro? Eu não tenho um Antônio na minha vida, mas eu também tenho que fazer o meu planejamento, como a Cibele acabou de dizer. Qual é a sua dica de ouro nesse finalzinho do que a gente está fazendo aqui de participação, para que a pessoa lá possa estrategiar e trazer o resultado? Vou falar diretamente para você, mulher. Eu, como esposo de uma grande líder, ela nem sempre foi líder, mas ela sempre esteve estudando e capacitando. Hoje ela tem o Estrelas. Ela não tinha isso, mas hoje ela tem. Ela tem o Grupo Estrelas, que apresenta resultados, que apresenta mulheres que passaram por diversas situações. Então, vá se capacitando, vá buscando na sua liderança, tá? Maneiras de driblar. Eu, como esposo, eu posso falar, tá? Ela nem sempre teve esse apoio, mas ela nunca deixou de estar buscando resultados dentro da vida dela, em todas as áreas. É igual ela falou, ser uma mulher sábia é o princípio de tudo. É o princípio de tudo. Ah, meu marido, ele não me apoia. Seja uma mulher sábia. Se você assistiu o nosso podcast desde o início, a vida dela foi transformada, indo para a presença de Deus através do meu testemunho. Meu testemunho, sendo um bom marido, um bom pai, um bom esposo, um provedor dentro de casa, transformou a vida dela. Como que ela me trouxe para o negócio dela? Ela me trouxe para o negócio dela sendo sábia. Através da mudança, os resultados dela, ela não deixava de ser uma boa esposa, ela não deixava de ser uma ótima mãe, ela nunca deixou de cuidar da nossa casa, e ela mostrou que ela conseguia ainda ser uma boa líder
uma ótima líder, uma ótima empreendedora, e com isso ela me trouxe para o negócio. Hoje eu tenho minhas empresas, tenho meu negócio, eu faço o que eu tenho que fazer, mas eu apoio ela 100%, 100% em tudo. Sibeli, e a sua dica de ouro para o nosso espectador, para o nosso telespectador, mas até mesmo buscando aí o veio feminino. Não tenho o apoio dentro da minha casa. Como é que eu vou fazer para trazer o meu marido, trazer o meu familiar para esse negócio também, se eu estou acreditando, eu estou convicta que vai dar certo? Qual é a sua dica? Quando a gente se apaixona pelo que a gente faz, as pessoas começam a perceber isso na gente. Então, eu faço o que eu faço por amor, eu faço por propósito. Como a gente falou aqui, né? Eu estudo a fundo tudo que eu quero descobrir, que eu quero aprender sobre a empresa, sobre os produtos. Então, se eu mostro ali para minha família que eu estou feliz, que isso está me fazendo bem, que eu estou ali para realmente para fazer a diferença, eu começo a trazer a atenção ali da minha família. Então, eu percebo muito isso, que se a gente está trabalhando, se a gente está desenvolvendo, mas está fazendo aquilo, está fazendo bem para a gente, com certeza o seu esposo, a sua família vai ver que se está te fazendo bem, vai ser bom para eles também. Então, eu sempre me entrego muito nisso. Hoje, né, a gente tem aí o Projeto Estrelas, que eu achei fantástico, foi uma das coisas que me chamou muita atenção aqui na Like Brasil, né, ter esse acompanhamento com as mulheres, ter os treinamentos com as mulheres, e mesmo o treinamento com as mulheres, os homens participam também, e dentro do meu grupo eles elogiam sempre, elogiam muito esses treinamentos que acontecem no Projeto Estrelas. Então, gente, não é simplesmente você fazer por fazer, né? Faça com paixão o seu negócio, tem treinamento, participa, né? Esteja conectado com o que está acontecendo com a empresa, com tudo que está acontecendo, coloque a sua família a par disso, sua família saber, sentir o que que é o negócio, o que que você está fazendo ali, como que aquilo ali está fazendo a diferença para você, né? É igual, por exemplo, produto. Eu tenho que ser produto do produto, eu preciso usar o que que eu vendo. Tem que ter na minha casa, no meu banheiro tem que ter o shampoo, no meu banheiro tem que ter o sabonete. Então, quando eu estou trazendo isso para dentro da minha casa, com certeza, se as pessoas verem que aquilo está te fazendo bem, você está ajudando a transformar a sua casa ali para estar junto com você também. Maravilha. Sibeli, muito obrigado. Antônio, agradeço imensamente por tudo que você faz conosco, por nós, juntamente com a Cibele. E você que está nos assistindo, faça a indicação. Se você gostou da história do casal, se você gostou da inspiração da Cibele, compartilha esse vídeo com a pessoa que mais precisa seguir como exemplo o que eles fazem. Faz parte da Like e não só isso. Faça a transformação de vida nas pessoas com ação e propósito. Casal, muito obrigado, A viu? gratidão. Posso só, para fechar? Pessoal, uma coisa que a gente sempre fez, que as pessoas amam a gente onde a gente passou. Não é porque você não é da rede da Sibeli, se você é da Like, se você é de outra empresa, quer entrar em contato, quer saber mais, quer conversar com a Sibeli, procura. A gente sempre teve junto, tanto dentro da Like hoje, a gente tem vários amigos, o pessoal nos chama, ó, vocês estão fazendo isso, que bacana, nos dá uma dica. Mesmo Sintam-se à vontade. de empresas, né? Sintam-se à vontade. Se às vezes o que a gente falou aqui faz sentido para você e você precisa de um pouco mais de dicas, um pouco mais, saber um pouco mais, procura a gente, tá? Compartilha esse vídeo. Às vezes esse vídeo mesmo pode mexer com alguma pessoa que você quer. É isso aí. Fazer o compartilhamento das ações, fazer o compartilhamento da história e a inspiração nas pessoas. Um forte abraço, até a nossa próxima edição do Ação, Qualidade e mais do que isso, inspiração para o sucesso. Obrigado. Obrigado. Obrigada.